A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e a família de Cristo aqui da Europa, da Alemanha, aí do Brasil e aonde chegar esse áudio. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui, direto da Alemanha, trazendo uma palavra e guerreando contigo em oração, unindo a nossa fé para guerrear e vencer, de segunda a sexta aqui no canal Gotas Proféticas. Seja bem-vindo, se inscreve, dá o seu like, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? E a gota profética que o Senhor tem para nós hoje, dia 10 de janeiro de 2022, se encontra aqui no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 14, que nos diz assim: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Em outra versão, deixa eu procurar aqui uma outra versão, diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Quantas vezes no meio da luta nós nos sentimos desamparados, e se sentir desamparado em vários aspectos, seja por aqueles que nos rodeiam na família, seja por amigos, sejam por apoios que esperamos de situações que alguém se levante ao nosso favor. Seja qual for a forma que nos sentimos, este desamparo sempre vai mexer conosco, porque nós somos humanos, e se sentir desamparado vai além. Quando nós nos sentimos desamparados em qualquer que seja a situação, né, meus amados? Toca ali no âmbito da alma, das emoções, toca no sentimento de rejeição, de frustração, de desapontamento, e tudo isso mexe muito com o ser humano. Aqui o povo de Deus estava se sentindo desamparado. Mas não era só com pessoas, com humanos que são falhos como nós. E às vezes, por mais que sabemos que eles falharam conosco, por termos caminhado com Deus, nós entendemos que o ser humano, ele é falho. E ali nós damos um desconto, nós perdoamos. Mas o que acontece quando esse sentimento de desamparo, esse sentimento de abandono, de rejeição, é quando o povo sente com o próprio Deus. Aí não é fácil, né, meu amado? Aí a dor vem bem maior. E aí nós sabemos que é uma batalha espiritual. Porque o nosso Deus, ele é amor. E ainda que nós possamos nos sentir desamparados, frustrados, na esperança, né? Esperando o apoio daqueles que estão visíveis aos nossos olhos e estão perto de nós, nós podemos até conseguir superar e tentar entendê-los. Mas se sentir desamparado por um Deus que é Pai, que é amoroso, que em tantas outras vezes, se olharmos para trás, sabemos que Ele esteve ali, com certeza é um dos ataques do inimigo para minar a nossa comunhão com Deus, para minar a forma que nós vemos a Deus. Mas aqui na palavra de Deus, meus amados, quando o povo de Deus, quando Sião se sentiu abandonado, se sentiu desamparado, porque foi
aquele sentimento, foi quando Deus já vinha avisando para eles, Deus não faz nada sem propósito, Deus não permite nenhuma dor em nossas vidas, se não for por um propósito maior, para sairmos melhor daquela situação do que quando estávamos antes, emocionalmente ou espiritualmente, para haver um aprendizado, para polir o nosso eu, né? E ele não se alegra simplesmente de ver os seus filhos sofrendo. Quando ele permite algum sofrimento, a palavra mesmo diz que tudo vai concorrer para aqueles que amam a Deus. Porque é por uma causa maior, ainda que doa nele como pai, como quando ele permitiu que o seu filho amado e perfeito, Jesus, fosse de uma forma tão doída, tão cruel, não é? Morto, crucificado, para pagar os nossos pecados. Mas por causa daquele sacrifício, como a palavra diz, né? Através de um homem o pecado entrou no mundo, que foi através de Adão. Mas através também de um homem, do Filho de Deus perfeito, o pecado de uma multidão foi apagada através do sacrifício. Então a palavra de Deus nos diz que Deus disse que ele se alegrou de ver Jesus sendo moído. Mas não é porque o nosso Deus é um Deus masoquista. É porque ele via um propósito muito maior. É porque ele sabia que Jesus se entrou em comunhão em todo o tempo com ele, disponível para aquela missão. Houve amor no coração de Jesus. Não foi uma ordem, foi comunhão. Foi concordância. E houve um amor no coração de Jesus de se doar por nós. Então, quando, por mais que doía como pai ver o seu filho sofrendo, ele se alegrou porque ele sabia o resultado. E da mesma forma é comigo e com você. Tem coisas que permitem que dói. Mas Deus sabe os resultados que vai gerar se escolhermos a escolha certa dentro daquela luta, dentro daquela situação, para o propósito que Ele tem para nos beneficiar. Aqui, o povo de Deus estava se sentindo abandonado pelo próprio Deus, o que não é próprio do povo de Deus se sentir assim, sabendo a grandiosidade e o amor que Deus já tinha provado tantas vezes. Mas nós, os seres humanos, somos falhos. Nós, provado aqui na palavra, nós julgamos as pessoas, sim. Nós nos sentimos abandonados pelas pessoas, sim, justamente. Mas para chegar ao ponto de mostrar que o povo de Deus se sentiu abandonado, até por Deus, sabendo e vendo o amor de Deus em tantas situações no passado, mostra o quanto nós somos falhos. Mas a palavra de Deus nos dá respaldo do tamanho do amor de Deus. No versículo seguinte, porque aqui em Isaías 49, 14, diz sim que o povo de Deus, que Sião, né, quando ela foi invadida ali pelos caldeus, pelos babilônicos, quando viu a cidade toda sendo tomada, aquele povo, aqueles que não se entregaram, né, por bem, se entregando ali no meio do sofrimento, o templo sendo queimado, eles ficaram devastados. E aqui diz que o povo disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Como muitas vezes nós ainda falhamos com Deus e pensamos isso. Mas nós temos a palavra de Deus, que no versículo seguinte, o próprio Deus nos diz. Que tremendo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Em outras versões, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, né, do seu baby, que ainda mama, e não ter compaixão, que ainda é amamentado, né, e não ter compaixão do filho que gerou? Então ele disse: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Embora possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Meus amados, nós temos um Deus que ele é amor. E a palavra dele aqui não só dá respaldo do que ele respondeu para o seu povo, como
nos mostra no decorrer da história, na prática, a dimensão do amor de Deus de nós. Ele disse, veja que eu gravei, oh glórias a Deus, eis, em outra versão, que nas palmas das minhas mãos eu gravei, eu te gravei, eu gravei o teu nome. Os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor está dizendo, e ele diz adiante, seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Ou seja, em outras versões, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. O Senhor disse o quê? Eu não me esqueço de você no meio dessa batalha. Eu pus o teu nome gravado nas palmas da minha mão. E isso é muito tremendo. Porque quando o Senhor diz isso, meus amados, Ele mostra a dimensão do amor dele. Ele mostra que algo que é gravado na palma da mão é algo como que você toma posse, algo que é registrado, algo que você olha a todo momento e não esquece. É assim que Deus olha para mim, para você, diante de todas as lutas. Ele deu a garantia aqui que eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Quer dizer, eu não me esqueço de ti em momento algum. Deus está falando para mim e para você. Eu não perdi o controle dessa situação. Ele diz, os teus muros estão diante de ti. Ou seja, a tua proteção, o teu cuidado, o teu temor diante do inimigo, descansa, porque eu estou no controle dessa situação. O Senhor diz, pode uma mãe esquecer um filho, bebê? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueço de ti. Mas às vezes nós esquecemos do tamanho da dimensão do nosso Deus. E quando a luta é grande, quando a solidão chega, quando a luta vem travada, nós pensamos, onde está meu Deus? Senhor, até quando? Senhor, por que eu estou passando por isso? Não é? Nós não sempre nos lembramos de perguntar para quê, porque nós queremos saber logo o porquê para colocar o que for preciso em dia para sair daquela situação. Mas a verdade é que Deus tem um controle de tudo. Ainda que situações venham que nos sintamos sozinhos e abandonados, Deus está no controle e Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com conforto. Essa é uma promessa confortadora de Deus para nós. Ele diz, descanse o seu coração porque você é precioso para mim. Eu sei e eu te chamo pelo nome. Tu és meu, tu não és, meu amado, eu estou aqui para te dizer, tu não és apenas mais um na multidão. Talvez você às vezes se sinta abandonado, achando que as pessoas que deviam reconhecer o seu valor, o seu potencial profissional na empresa que você trabalha, elas estão te ignorando, elas estão abandonando os seus talentos, os seus valores e você se sente de pouco valor. Talvez você ache que a atenção e o carinho e o cuidado da carência emocional que você precisa teria que ser suprida por seu esposo, teria que ser suprida por sua esposa. Uma carência que talvez você tinha que não foi suprida pelos seus pais. E você joga tudo e espera tudo, que aquela pessoa que agora está do seu lado supra todas as carências de um passado que você teve e que ela ainda não fazia parte. Então jamais outro ser humano vai conseguir suprir nossas carências, porque nós somos únicos. Nós carregamos uma bagagem pessoal e emocional que um outro ser humano sozinho não conseguirá suprir. Porque ele não pode viver por nós o que nós vivemos e tentar suprir tudo. Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. Mas nós esperamos e nós cobramos encontrar todas as carências através do nosso cônjuge, não é? Nós somos assim. Nós somos limitados mesmo, nós cobramos. E Deus sabe disso. Mas na verdade, todas as nossas carências, todo o sentimento de não se sentir valorizado, todo o sentimento, seja não se sentir valorizado
profissionalmente, seja não se sentir valorizado na sua família, não se sentir valorizado, que os seus filhos não estão valorizando o pai de valor que você é, a mãe de valor que você é, as pessoas, o amigo que você é tão fiel, talvez ele não reconheça o quanto você é leal a ele e não deu o seu devido valor. Nós temos essa chance sempre de dar esse sentimento de carência, nos sentindo abandonado, esperando que o outro ser humano preencha. Mas não vamos conseguir encontrar isso no outro ser humano. Sabe por quê? Porque ele também tem as carências dele. Porque ele também tem o passado dele. Porque ele também espera que o outro lado, como ser humano, o outro cônjuge, também venha suprir as necessidades dele. E no final, meus amados, só em Deus existem lacunas no ser humano que não vai ser nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, nem os amigos, nem a esposa, nem o esposo, nem o pastor, nem o líder espiritual, não. Existem lacunas no ser humano emocionais. Existem carências emocionais que só o amor de Deus vai preencher. E este amor nos dá a certeza aqui, que ainda que uma mãe, porque é o amor mais incondicional perto do amor de Deus que podemos comparar, esqueça de nós, Deus não se esquece e Ele está no controle dessa situação. Ei, mãe, acalma o teu coração, porque vem mudança de Deus para a vida do seu filho, sim. Ele vai ser completamente livre de tudo que tem causado divisão e traumas no seu relacionamento com ele e na sua filha também, nas divisões que está havendo em família, tudo isso causado por ataques do inimigo. Deus está entrando nessa situação, vai haver mudança de quadro. Deus está no controle. Deus sabe suas necessidades emocionais. Deus sabe o quanto você quer uma estabilidade emocional. Se essa estabilidade depende de uma vida saudável, do seu relacionamento com seus filhos, Deus está no controle, Ele vai lhe trazer essa paz. Se essa estabilidade depende da sua vida conjugal com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu noivo, com a sua noiva, com a sua namorada, Deus está vendo suas necessidades e Ele vai entrar com poder para mudar o quadro, para mudar a situação, porque Ele não é vontade de Deus que você se sinta fragilizado. Não é vontade de Deus que você se sinta abandonado. E Deus está dizendo, eu vou entrar, eu vou adiante de ti. E eu vou quebrar todas as portas de bronze, todos os ferrolhos, todos os cadeados de ferro que o inimigo tentou colocar diante de ti. Para você se sentir abandonado emocionalmente, espiritualmente, pela liderança. Abandonado profissionalmente, de não verem o seu valor, não te valorizarem com a promoção que você queria, com a oportunidade que você queria. Deus não está em oculto, que não veja a sua situação. E Ele me pede para dizer hoje, descansa o teu coração. Põe todas as necessidades, todas as tuas carências, a tua expectativa, não no homem, porque o homem não vai poder preencher, mas eu sou soberano. E quando eu dou a ordem, todo joelho vai se dobrar e essa situação vai mudar. Talvez você esteja morando em um outro país e está sentindo aquela sensação de saudade, de abandono, queria estar perto dos seus pais. Você pode ser um jovem ainda solteiro, que deve ser muito mais difícil, porque eu já estive morando fora do Brasil, solteira, 4 anos, sozinha comigo e Deus mesmo, sem contato constante com a família. E eu sei como é que é essa solidão, mas Deus está te dizendo, ei, eu sou Deus que te sustento, eu sou Deus que te levanto, eu sou Deus que levanto pessoas que seja um socorro para a sua vida aí, que você se sinta amado, amparado. Deus fez assim comigo e Deus vai fazer com você. Então eu venho te dizer, no nome de Jesus, quando Deus diz que Ele tem os nossos nomes na palma da nossa mão, Ele diz, você é filho, você é único para mim. Eu te chamo pelo nome. Eu sei quem você é. Você
não é mais um na multidão. Você não é uma folha que é levada ao vento sem valor nenhum. Você tem muito valor para mim. Você é precioso. Eu me preocupo com as suas emoções. Eu me preocupo com o seu emocional. Se tem coisas que estão afetando o seu emocional, que você precisa serem resolvidas para lhe fazer se sentir completo, feliz, eu estou a par desta situação e eu estou entrando com poder para mudar essa situação. E Deus vai mudar. Eu creio e creia você também no nome de Jesus. Ele dá esta certeza para nós e ele cumpre. Olha, ontem eu estava pregando aqui no capítulo de Jeremias 39, e ali eu mostrei para vocês aquela situação, a gota profética que o Senhor pediu para falar, foi o cuidado de Deus dando ordem ao rei Nabucodonosor para que ele cuidasse de Jeremias, para que ele desse a ordem e ninguém tocasse em Jeremias, e Jeremias estivesse protegido. E ali Deus falando como quando Deus dá a ordem, até um rei cruel, ímpio e pagão, ele é instrumento de bênção na vida de um servo de Deus. Mas naquele mesmo capítulo, tem mais outras duas situações que Deus me lembrou hoje para vir aqui dizer para você. Tem dizendo que aquela invasão sobre Israel, onde os caldeus, os babilônicos acabaram completamente com a cidade, né? Acabaram com tudo, foi algo muito cruel. Mas no meio daquilo tudo, muitos dos nobres foram levados para a Babilônia. Mas houve uma classe que no meio daquela crise terrível, daquela situação devastadora, eles não sentiram aquela situação como algo que fosse terrível para a vida deles, porque Deus fez com que eles fossem beneficiados no meio da guerra. Foram os pobres. Deus diz ali naquele capítulo, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu guardei aqui, Deus diz aqui no capítulo que o comandante deu ordens a respeito de Jeremias, pela ordem do Nabucodonosor, que não tocasse em Jeremias. E diz bem assim também, porém, diz que o comandante, né, ele teve ali aquele total ordem para acabar com aquela cidade, porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Quer dizer que naquela ocasião, ele deu vinhas, não é? E deu terra. O povo pobre e oprimido que tinha tudo para acabar ali assassinado do jeito que os outros que não quiseram se entregar fizeram, foram encontrar um livramento da mão do Senhor de uma forma sobrenatural, que no meio daquela guerra eles foram beneficiados. Eles ganharam vinhas, eles ganharam terra, eles não foram levados cativos, eles continuaram vivendo ali em Jerusalém, em Judá. Por quê? Porque a mão do Senhor lembrou deles. Meu amado, não importa qual é a situação que você esteja, ainda que a crise esteja tamanha, você se sinta desolado, abandonado, mesmo no meio de uma guerra, Deus escolhe aqueles para fazer no meio da guerra prosperar, multiplicar, ser abençoado. Porque esses pobres, eles poderiam ser pobres financeiramente, mas eles não eram espiritualmente. Eles eram aqueles que esperavam. Diante de Deus, eles se sentiam pobres de espírito, mas não era uma pessoa que não tem o Espírito Santo, como algumas pessoas dizem, essa daí é muito pobre de espírito, querendo dizer que não tem Deus. Não, era o contrário. Eles sabiam o quanto eles eram nada sem Deus. Eles sabiam que no meio daquela tristeza, daquela vida sem perspectiva, só Deus para dar esperança. E eles puseram e clamavam e confiavam com fé no coração no Deus do possível, no Deus que um dia ouviria o clamor deles e viria com socorro. E sabe o que é que Deus faz? Quando nós cremos que no meio do impossível, Ele é capaz de fazer o impossível se tornar possível para aqueles que confiam nele, Ele honra.
E no meio dessa guerra, ele honrou aquele povo. E no meio dessa guerra, aqueles pobres ganharam terra. Eles foram os prósperos. Eles não foram levados para o cativeiro, porque a mão do Senhor resolveu honrá-los, resolveu honrar a fé deles, a esperança e a confiança que eles tinham em Deus. Amém? E Deus disse, minha filha, eu também honrei, eu também entrei no meio de uma situação que parecia que era o fim e fui socorro, e fui multiplicação, e fui bênção para aqueles pobres que esperavam em mim. Eu levei alguns nobres, mas não é porque o nobre e o rico, todo ele tem que ser castigado e que Deus não gosta, não. Não, é porque tinha um propósito. Olha, nós sabemos que Daniel estava entre os príncipes, os filhos dos nobres, que foi ter que ser levado na Babilônia, mas vendo a história de Daniel, nós vemos que não era porque ele era rico, não é porque ele era nobre, que ele não tinha fé em Deus. Ao contrário, ele foi muito mais fiel do que talvez alguns que fossem ali pobres, mas que não tivessem comunhão com Deus. Existem pessoas que são ricas, não só financeiramente, mas em espírito. Elas sabem que tudo que elas têm vem de Deus e Deus as honra. E Deus permitiu que alguns nobres fossem para o cativeiro, sim, mas como Daniel e os seus amigos, Deus usou para o nome do Senhor ser glorificado diante de Nabucodonosor e diante daquele povo, porque às vezes Deus permite situações que nós não entendemos no momento, mas tudo é para a glória de Deus, e Ele é justo, e no final Daniel e seus amigos tiveram a sua porção e foram também honrados. E Deus me disse também aqui, mais adiante no capítulo, depois que Nabucodonosor deu a ordem sobre Jeremias, depois que os pobres foram abençoados, nós vemos que no momento anterior a essa invasão dessa guerra, quando o profeta Jeremias ainda estava no pátio da guarda, Deus deu uma palavra para ele. E essa palavra disse bem assim: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou para cumprir as minhas advertências contra esta cidade. Ou seja, o meu juízo chegou contra este povo. Vai haver calamidade, sim. Vai haver desgraça. Não vai vir prosperidade. Mas, naquele dia, eles se cumprirão diante dos seus olhos. Quer dizer, Deus disse para o profeta Jeremias dizer ao etíope que viria uma desgraça sobre o povo de Israel e ele estaria vivo para ver. Mas olha que tremendo que Deus disse: mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daquele a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá pela espada, mas escapará com vida, porque confia em mim, declara o Senhor. Ele diz aqui em outra versão: certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. E olha, se vocês prestaram atenção no detalhe, quando Deus entregou a profecia para o profeta Jeremias entregar a este africano, a este etíope, que era um homem pagão, era um eunuco ali, ele disse pelo nome, para provar que Deus põe o nosso nome gravado na palma das mãos dele. Se o Deus de Israel é um Deus fiel e viu no coração de um etíope, um homem que, quando conheceu a palavra de Deus, quando se aproximou do profeta Jeremias, ele entendeu que aquele homem era um homem de Deus, mesmo quando todos os outros de Judá, que eram seu irmão em Cristo, o julgaram e pediam a morte de Jeremias e dizia que ele não estava profetizando de Deus. Um pagão, um etíope, olhou e disse: este homem é um homem de Deus. E quando Jeremias foi jogado na cisterna a pedido daqueles povo, da liderança de Israel,
E o rei Zedequias atendeu o pedido do povo e ele jogou para ser ali, jogado naquela cisterna, na lama e morrer de fome. Este estrangeiro pagão, africano, não era do povo de Judá. Ele teve misericórdia. Ele viu Deus na vida daquele profeta que o povo de Deus não estava vendo. E ele teve a atitude de defender. E ele foi lá e pediu ao rei Zedequias que, por favor, permitisse que ele tirasse Jeremias daquela cisterna, que eles fizeram uma coisa muito mal, que ele não poderia morrer. Ele pediu permissão para salvá-lo. E o rei Zedequias disse, pode ir lá. E ele não fez de qualquer jeito, meus amados. Ele, para ele salvar Jeremias daquela cisterna, ele jogou panos que fizessem com que fossem almofadas, para até no cuidado de quando suspendesse, ele não o machucasse, de tanto amor e compaixão que ele teve por um servo de Deus. Então eu quero te dizer, se um ímpio, um pagão, fez um bem a um servo de Deus, e Deus não esqueceu, e Deus o chamou de uma forma tão particular como quem já pertence a Deus, e Deus, ele já tinha um nome, com isso ele já teve o nome cravado nas mãos de Deus, porque Deus o chamou pelo nome. Diga a Ebed-Meleque, o etíope, Deus disse exatamente os detalhes, que haverá um dia mau, mas que ele não tema, porque ele confiou em mim e eu não esqueci, e eu trarei recompensa e eu resgatarei. Esse é o tamanho do nosso Deus. Se Deus lembra até de um ímpio que foi convertido o seu coração, que teve amor de fazer o bem em prol do reino de Deus, imagine de nós que já estamos com as nossas vidas totalmente consagradas e rendidas aos pés do Senhor. Ele chamou este etíope pelo nome e ele deu a bênção liberada. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que seja qual for a situação que você está passando, o Deus de Israel está entrando com poder, está te tirando desse sentimento de abandono, de solidão, de esquecimento. Isso é mentira do diabo, do inimigo de Deus, para você se sentir abandonado por Deus. Deus não esqueceu da sua situação, como ele não esqueceu daqui desse etíope. Quanto mais você, que ele chama de filho, que ele te chama pelo nome, que ele diz, tu és meu, peça-me, eu te darei as nações. Então receba em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, conforto. Receba em nome do Senhor Jesus a certeza que Deus está dando ordem para te tirar dessa situação de tristeza, de carência emocional, de sentimento de abandono, porque Deus está vendo a tua situação sim, e na hora certa, assim como ele foi na vida deste etíope, na vida daqueles pobres de Israel, na vida do profeta Jeremias, ele é na minha vida e na sua. Então receba em nome do Senhor Jesus a intervenção divina de um Deus que te ama, que te chama pelo nome, que diz, tu és meu, e eu estou entrando para atender as tuas necessidades, para te dar socorro e para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E até amanhã, meus amados, se Deus permitir.